Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós damos uma excessiva atenção à imagem que nós temos de nós mesmos. Esta que garante o nosso trânsito na sociedade. Normalmente feita do politicamente correto. Mas hoje, eu gostaria de falar aos senhores e às senhoras, meus irmãos e meus filhos. Convosco sou irmão, para vós sou pai. Guardem bem. Nós precisamos adotar, assumir a imagem que Deus tem a nosso respeito. Precisamos considerar atentamente o que foi que aconteceu conosco. Quem somos nós depois do santo batismo? E com que olhos Deus nos vê a partir de então? Bom, das ilustrações, das metáforas usadas por Nosso Senhor, eu gostaria de lembrar aquela muito apropriada para a nossa meditação no dia de hoje. Somos todos e cada um de nós uma árvore da vinha do Senhor. Eu não sei se todos tiveram a felicidade de conhecer as parreiras, sim? A árvore na qual se produz, a que produz uvas, as parreiras. Todos e cada um de nós somos uma parreira de Cristo. Ele é o agricultor divino, jardineiro divino, que nos plantou em terra boa, fértil, fecunda, que nos plantou no solo da Igreja Católica. Ele nos transplantou das areias ácidas e tóxicas nas quais todos nós tínhamos fincado raízes desde o nosso nascimento humano. As areias do deserto do mundo. E produzimos então o que o deserto consegue produzir: cactos e espinhos. Mas
transplantados pelo Senhor para o solo fértil e bem irrigado da Igreja Católica, é direito dele e dever nosso produzir fruto segundo nossa nova natureza, segundo aquilo que nos tornamos depois do batismo. Até então, filhos da ira, depois, filhos de Deus. Até então, réus do inferno, depois, cidadãos do céu. Até então, subjugados e tiranizados pelas paixões. Depois, conduzidos pelo Espírito Santo. Banhando-nos este Senhor, este divino agricultor, com a água viva da sua graça, nos rodeou e tem nos rodeado dos mais amorosos cuidados. Tem nos podado dos ramos inúteis que produzimos pelas provações. Por que aconteceu isso comigo? Porque quando se tem esperança de que uma árvore possa dar mais fruto, e fruto melhor ainda do que já deu, se poda esta árvore. Uma árvore abandonada e esquecida só é porque quem cuida dela perdeu a esperança de fruto. Mas enquanto há esperança de frutificação, a árvore será podada. Pela poda das provações, o divino viticultor nos prepara para fruto, para dar bom fruto. Curou-nos dos males que trouxemos conosco da terra ruim onde estávamos, onde tínhamos germinado, e o fez mediante sua paixão e santa morte. E regou e rega as nossas raízes com o seu preciosíssimo sangue. Cabem muito bem nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da obra que Ele realizou em cada um de nós, as mesmas palavras do profeta Isaías, no capítulo 5, verso 4, da sua profecia, quando o profeta diz: que mais podia ter eu feito pela minha vinha que não fiz? Que mais podia eu ter feito pela minha vinha que não fiz? Como uma árvore boa, como é o meu e o vosso caso, não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos, como acabamos de ouvir no Santo Evangelho. Nosso Senhor nos visita para ver que frutos temos dado. E talvez conosco, senhores, de modo como que inconsciente, não percebido,
pode estar acontecendo conosco o que aconteceu numa ocasião quando Nosso Senhor passava por um determinado lugar e viu uma figueira, uma copa enorme, esplendorosa. Então, se aproximou e começou a passar a mão entre os galhos para ver se encontrava fruto. Só encontrou folhas. E ele, então, amaldiçoou a figueira, dizendo a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, quando voltavam, os apóstolos se deram conta de que a figueira tinha secado de cima a baixo. Mestre, a figueira que amaldiçoastes secou. Secou. Quanto à nossa condição de árvores transplantadas pelo próprio Cristo, seria bom recordar, meus queridos, um detalhe. Aproveitando aí esta atitude, este gesto de Jesus amaldiçoando a figueira, porque encontrou nela só folhas. Não seria o nosso caso? As folhas de bonitas intenções? Só folhas. As folhas de belas orações? Só folhas. As folhas só da fé. Porque, como vai afirmar o apóstolo São Tiago, no capítulo 2, verso 17, a fé sem obras é o quê? É morta. A fé sem obras, irmão, é a figueira amaldiçoada. Muita folha, nenhum fruto. Muita folha, nenhum fruto. Muita folha da fé, muita folha de devoções, muita folha de boas intenções, das quais o inferno está o quê? Cheio. Mas o que se espera de uma árvore frutífera bem cultivada, e é este o nosso caso, repita-se, insista-se, se espera fruto e fruto bom. Porque a natureza que nos foi comunicada no batismo foi a divina. Nós, que pela carne participávamos da natureza de Adão, pelo Espírito, pela água e pelo Espírito Santo, no batismo, nos tornamos participantes da natureza divina, como vós todos bem o sabeis, pelo catecismo. Meu querido, minha amada irmãzinha, são indispensáveis as obras da fé. As obras que provam e que testemunham a fé. Porque, segundo bem avisa nosso Senhor Jesus Cristo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Nos 10 o quê? Mandamentos. A vontade de Deus é aquilo lá. O que é a vontade de Deus? São os 10 mandamentos, para não ficar em nenhuma abstração, para não ficar nas nuvens. A vontade de Deus são os 10 mandamentos.
Nosso Senhor hoje no Evangelho nos chamou a atenção para aquela característica, aquela credencial dos falsos profetas. Lembram-se? O que caracteriza um falso profeta? Aqueles que se apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos predadores. Não é difícil, queridos, aqui. Me desculpem os mestres e os teólogos das redes sociais. Abundantes. Mestres e teólogos das redes sociais. Me desculpem, mas muitos se apresentam como mestres de moral, como mestres espirituais, porém são mestres falsos, porque suas obras não correspondem às suas palavras. Ensinam aos outros o que não fazem. Aliás, é fácil falar bem. Eu que o diga. É fácil falar bem. Mas não é fácil viver bem. Não há nada que mais tire as credenciais, que descredencie, que desautorize o Evangelho, do que esse tipo de coisa. Vocês sabem do que o padre está dizendo? Sim? Não? Pois é. Então tá bom. Nós temos que estar atentos, senhores, porque, olha aqui, uma coisa é o que você pensa a seu próprio respeito. Outra, bem diferente, é aquilo que Deus pensa. Tendo em conta o que você era e o que você é agora. Uma vez que Jesus Cristo nos elegeu, nos escolheu, nos tirou daquela lama onde havíamos germinado, a lama de Adão e do mundo, e nos transplantou para a terra fértil e bem irrigada com seu próprio sangue, a terra, o solo da Igreja Católica. De modo que não temos desculpas. Que mais podia eu ter feito pela minha vinha e não fiz? E olha, uma coisa digna de nota quanto à metáfora da vinha é que ela é a árvore, enquanto a planta, enquanto ela é feia. É muito feia. Toda torta, retorcida, cheia de cascas. A videira não é uma planta decorativa. A madeira dela não serve para nada, a não ser para queimar. A utilidade da videira, da vinha, está numa coisa só. Qual é? Produzir. Só. Ela vale pelo fruto que ela produz. Só.
Então, que o bom Deus nos dê esta consciência, filhos. Porque é assim que Ele nos vê. É assim que Ele nos vê. E pode sim, tem todo o direito de esperar de nós, do ponto de vista do que prometemos, só porque todo mundo aqui, jurou por boca própria ou dos padrinhos, que produziria fruto, um fruto com o sabor de Cristo. Lembram-se? Nos votos batismais, por boca própria ou dos padrinhos, prometemos que aquilo que ia sair de nós seria digno de Cristo. Prometemos, está prometido. Da nossa parte prometemos, da parte dele recebemos tudo o que é necessário para produzir o prometido. Lembra bem, és vinha do Senhor. Lembra bem dos cuidados que Ele dispensou e tem dispensado a teu respeito. Lembra bem que é direito dele esperar o melhor. Porque o melhor Ele tem te oferecido, nos oferecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.